Olá, queridos, como vão? Espero que todos estejam bem. Já falamos sobre o que é teologia, sobre antropologia. Hoje estaremos falando sobre cristologia. Bom, você que acompanha aqui o canal já sabe que o nome do canal é Teologia Simples. São termos complexos, passados de forma bem simplificada. Como costuma dizer, você que já estuda, que já conhece os termos, não seja maldoso, porque tem muitas pessoas que não sabem os termos técnicos que são utilizados até mesmo em ministração. As pessoas não entendem a mensagem por conta de não saberem o que está sendo dito na mensagem. Como eu já havia falado, hoje estaremos vendo sobre cristologia, doutrina da pessoa de Jesus. Em resumo, essa doutrina ela busca responder uma pergunta que o próprio Senhor Jesus fez aos discípulos, lá em Mateus 16,15, que diz: "E vós, quem dizeis que eu sou?" O Senhor Jesus, ele faz essa pergunta para os discípulos para ter uma ideia de como os discípulos o viam, de como os discípulos enxergavam Jesus. Bem sabemos que os discípulos pensavam que ele era Elias, ou até mesmo o enviado do Senhor, porém Pedro diz que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele vai dizer que não foi nem carne e nem sangue que o revelou, foi o próprio Deus. Ou seja, o Senhor Jesus ele é espiritual, porém enviado do nosso Senhor Deus. Ontologia. Não se preocupe. No termo coloquial é apenas a pessoa de Cristo. A ontologia, ela estuda quem Jesus é. O foco aqui é a sua identidade e natureza. O conceito central é a união de sua natureza, porque nós sabemos que Jesus ele possui duas naturezas distintas em uma só pessoa. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Nós não podemos dizer que Deus, na pessoa de Jesus, é só Deus e nem que ele é só homem. Porém, o Senhor, ele possuía de duas naturezas. Só que a natureza divina, ele optou por não usar. Por quê? Paulo fala que ele se despiu da sua glória, que ele se esvaziou do seu ser divino. Ele não deixou de ser Deus, mas ele preferiu não usar o seu atributo divino. Tanto é que ele veio como homem, sofreu como homem e morreu como homem e ressuscitou ao terceiro dia. Agora veremos a obra de Cristo, conhecido na teologia como soteriologia. Aqui, essa palavra visa estudar o que o Senhor fez. Foca na missão de Cristo e em como ela afeta a humanidade. Por exemplo, encarnação, o ato de Deus se tornar homem. Jesus encarnou-se. Vamos ver isso lá em João, capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne. Segundo ponto, vida obediente. Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele vai dizer que não veio para abrogar, porém para cumpri-la em todos os quesitos. Morte expiatória. Jesus foi o sacrifício na cruz para pagar a dívida e o pecado da humanidade. Ressurreição e ascensão. A vitória sobre a morte e o retorno ao céu. Então nós podemos ver que Jesus ele veio não para passear na terra. Então nós temos um propósito terreno. E qual é o seu? Já se perguntou isso? Jesus veio na forma de homem, sendo Deus. Porém, para morrer, ressuscitar e subir do lugar da onde ele veio. Ou seja, e ele vai retornar
para buscar a sua igreja. Agora, para a gente finalizar, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Iremos ver agora os 3 ofícios do Senhor Jesus. A teologia clássica organiza o trabalho de Jesus em 3 funções. Claro que foram muitos outros artifícios que o nosso Senhor Jesus teve, porém, ela classifica em 3, que é profeta, sacerdote e rei. Ele, como profeta, ele tem uma relação final de Deus e pagou a verdade. E pregou a verdade. Ele, como sacerdote, mediou a relação entre os homens, oferecendo a si mesmo como sacrifício. E ele, como rei, governa sobre a igreja e futuramente sobre todo o universo. Então isso é uma forma muito simples, mas para abrir seus horizontes, para você entender um pouco mais sobre a doutrina do nosso Senhor Jesus. Claro que tem muito mais conteúdo relacionado a isso, só que de uma forma bem basilar, bem básica, você vai conseguir olhar agora para alguns textos de forma bem diferente. Não esqueça de comentar, compartilhar e siga o canal se você gosta desse tipo de conteúdo.